6 horas e 44 minutos, chegou a hora da gente interagir ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá no 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia. Vamos falar sobre... Ontem a gente falou sobre a SUFRAMA, aniversário de 52 anos, né? E o novo superintendente informou durante a coletiva de imprensa que pretende trazer o presidente Jair Bolsonaro para o Amazonas para participar de uma reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Ele acredita que com a visita do presidente isso possa gerar algum tipo de impulso nas negociações da SUFRAMA. Exatamente. Essa reunião do Conselho, inclusive, Adriane, que já deveria ter acontecido, não aconteceu ainda justamente por conta da formação da equipe técnica, da equipe de trabalho do novo superintendente da SUFRAMA, que colocou inclusive 3 colegas de farda, né, militares reformados também, coronéis, como seus assessores à frente da SUFRAMA também. Há um dos conselheiros dele que é funcionário de carreira da SUFRAMA, mas enfim, essa é a equipe montada pelo senhor Alfredo Menezes, que está à frente da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O comentário dele em relação à importância da vinda do presidente, da possibilidade de vinda do presidente Jair Bolsonaro para a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, tem a importância não apenas pela presença mesmo do presidente da República, mas por conta da equipe econômica que deverá acompanhar o presidente. A aposta do superintendente da SUFRAMA é essa, que numa eventual vinda do presidente da República, mesmo que seja ao que ele chamou de aquela viagem bate-volta, nas palavras de Alfredo Menezes, mesmo que seja assim, ele deve vir acompanhado de uma equipe econômica e sempre há a possibilidade de que essa equipe econômica conheça a realidade local, conheça os projetos, acompanhem de perto o que ocorre e talvez até tenham um pouco mais de consciência ou sejam conscientizados da importância do modelo Zona Franca de Manaus para a nossa região, Adriane. Agora, Emanuel, mudando de assunto, depois de mais de 2 anos do massacre lá do Compage, a Justiça finalmente começou a ouvir as testemunhas, né, desse crime que teve uma repercussão mundial. Exatamente, Adriane. A Joana Queiroz traz uma reportagem no jornal A Crítica em relação a isso, Adriane. São muitas pessoas, viu? 213 pessoas indiciadas neste processo que resultou em 56 mortes, em 46 vilipêndios de cadáveres e em pelo menos 26 torturas. 26 torturas. Isso é o que foi apurado durante um inquérito policial gigantesco, que provocou o maior processo na Justiça do Estado do Amazonas. 3 juízes devem estar à frente desses processos, que foram divididos em 22 processos menores. Esse caso foi dividido em 22 processos menores. E aí a Justiça determinou critérios lá para reunir esses réus. Entre os réus estão lá José Roberto, estão lá o João Branco, o Gelson Carnaúba, a esposa de um deles, que, de acordo com o promotor de justiça, o Edinaldo Medeiros, ela foi sim a pessoa que levou o bilhete, reuniu as lideranças desse grupo criminoso dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim e leu o bilhete dando a ordem para que tudo o que aconteceu lá tivesse acontecido. A reportagem traz, inclusive, a narrativa passada pelo promotor do tipo de crimes que foram cometidos lá dentro. A gente já divulgou aqui, eu penso que não vale nem a pena a gente repetir. Mas eles devem responder aí, Adriane, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, vilipêndio de cadáveres, vão responder também por tortura e por formação de quadrilha, por participação de grupo criminoso. Em alguns casos, de acordo com o promotor deste caso, penas individuais, somando todos os crimes, passa de 2.160 anos. 2.162 anos, para ser preciso, Adriane Diniz. 8 pessoas já foram ouvidas, são testemunhas da acusação. A acusação é sempre ouvida primeiro, Adriane. E há necessidade, né, porque apesar de serem pessoas que estavam respondendo ali por crimes, são pessoas e estavam na tutela do Estado, ou seja, era dever do Estado proteger
para que isso não acontecesse e evitar que uma rebelião nessa proporção com armas, como aconteceu, chegasse a esse ponto. Então, por isso, há necessidade desse processo de investigação que agora ainda tem muita coisa pela frente, né? Que só começaram a ouvir as testemunhas, né? Muita coisa ainda vai acontecer. Muito obrigada, Emanuel, pela participação aqui no Manhã no Ar, pelos esclarecimentos e bom fim de semana para você. Fim de semana de carnaval. Exatamente. Bom carnaval para você. Boa folia, Adriane Diniz. Obrigada, Emanuel. Olha só, ontem o dia começou agitado na capital amazonense. A Secretaria de Segurança Pública realizou a terceira fase da Operação Pilar, com mais de 700 policiais em ação. Foram 82 pessoas presas e 11 adolescentes apreendidos. Olha só como o bairro da União amanheceu. Mais de 700 policiais civis e militares no combate ao crime. O bairro da União foi cercado. Para entrar e sair daqui, só depois de passar pela revista. A polícia estava por toda parte, pelas ruas e no ar. Até a cavalaria foi usada. Os grupos de inteligência foram a campo, levantaram e hoje nós fechamos essa operação, que hoje ela contou com 700 homens da segurança pública, entre Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Bombeiro, e com a ajuda do Manaus Trans. Usamos 200 viaturas para sitiar realmente o bairro, com apoio aéreo de dois helicópteros da Secretaria de Segurança. O resultado foi muita gente presa. Na chegada à delegacia, alguns pareciam nem se importar com a situação. No total, foram 82 pessoas presas, 11 adolescentes apreendidos, mais de 30 quilos de drogas tirados de circulação e pelo menos um chefe do tráfico de drogas preso. A população tem participado muito conosco no nosso trabalho, através do 181 e nos registros que é feito nos DIPs. Algumas prisões foram em cumprimentos a mandados, outras em flagrante. Pessoas que, inclusive, devem passar por audiência de custódia. Após a operação, o término da operação, já recebemos a orientação e a determinação da Secretaria de Segurança. Nós vamos manter a ocupação no bairro da União, mais uma ação que nós temos, onde viaturas irão saturar esse bairro, irão abordar a entrada e saída de veículos, pessoas e coletivos. Nós vamos continuar atuando em todos os bairros de Manaus, não só na União. Estamos preparados para qualquer convocação do sistema para atender a população e trazer a tranquilidade ao povo do Amazonas. A operação classificada de Pilar 3 teve 3 dias de duração. Os policiais percorreram os principais bairros aqui da capital. Com tanta gente presa, a SSP espera que o carnaval seja mais tranquilo para os foliões. Tomara. E uma loteria foi assaltada na zona leste de Manaus. 3 homens se passaram por clientes e aguardaram o momento exato da abertura, na fila da abertura da casa lotérica. No momento em que uma funcionária abriu a porta da área restrita, onde fica guardado o dinheiro, eles anunciaram o assalto. Na fuga, um dos bandidos atirou a queima-roupa contra uma vítima que estava na rua. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Os criminosos chegaram cedo e ficaram na fila da lotérica se passando por clientes. Na hora em que a gerente chegou ao local, o bandido, vestido com roupa de gari, aproveitou que a funcionária abriu a porta e anunciou o assalto. O homem vestido com a camisa branca, uma farda de uma fábrica do Distrito Industrial, é um dos assaltantes. Ele se afasta da fila, vem para a frente do centro comercial, saca a arma para tentar impedir que as pessoas se afastem. Mas os clientes que estavam na fila saíram correndo. Nesse trecho da imagem, é possível ver o terceiro criminoso que está vestido de mototaxista, também tentando impedir que outras pessoas saiam. O crime ocorreu aqui na rua Perimetral, no bairro Grande Vitória, neste centro comercial onde fica a casa lotérica. De acordo com os funcionários e as pessoas que estavam aqui, tudo ocorreu por volta das 7h57, 3 minutos antes da casa lotérica abrir. O criminoso que invadiu o ambiente, que estava vestido com a roupa de gari, fugiu em uma moto, ele foi naquela direção. Acontece que ele se atrapalhou com o veículo, a moto estancou e ele fugiu correndo do local. Os outros 2, o que estava vestido de mototaxista e o outro da camisa branca, fugiram em uma outra moto, foram naquela direção. Acontece que quando subiu na garupa da moto, o homem que estava
com a camisa branca, sacou a arma e deu um tiro naquela direção, exatamente onde estava um homem tomando café ali do outro lado da rua. Ele foi atingido na perna direita. O tiro acertou o Erley Araújo Martins, de 22 anos. Ele foi ferido na coxa, socorrido por pessoas que estavam no local e conduzido ao Hospital Platão Araújo. De acordo com o dono do estabelecimento, que não quis gravar a entrevista, existe a possibilidade de que esses criminosos já estivessem observando o local para cometer o crime. A polícia foi chamada, até agora nenhum dos suspeitos foi preso, mas os policiais contam com a ajuda da população. Se alguém identificar qualquer um dos 3 criminosos que participaram deste crime, que façam a denúncia para a polícia nos telefones 190 da Polícia Militar ou mesmo pelo telefone 181 da Secretaria de Segurança. E um segurança de 45 anos foi baleado após reagir a um assalto e travar a luta corporal com 2 criminosos em uma fábrica no Distrito Industrial. A repórter Nádia Saldanha tem as informações. Um homem de 45 anos que não quis ser identificado estava trabalhando como segurança em uma fábrica localizada aqui no Distrito Industrial, quando foi surpreendido por 2 homens. Percebam nas imagens. Primeiro aparece um homem com uma camisa cinza com detalhes em preto, já com a arma de fogo em mãos. Um outro rapaz aparece do lado de fora da fábrica. Ele está de blusa amarela, também com uma arma de fogo. Eles não ficaram intimidados com a luz do dia. Ainda não tinha anoitecido, era por volta das 6 horas da tarde. E de acordo com informações, esse tipo de abordagem, assaltos e furtos são constantes aqui nesse local. Agora nós vamos ver outra imagem. Uma outra câmera mostra o momento exato que um dos criminosos, junto com a vítima, travam uma luta corporal. Eles começam a brigar ali, foi quando a arma do criminoso disparou contra a testa dessa vítima. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio, que fica localizado na zona leste de Manaus. Os assaltantes não levaram objetos, aparelhos celulares e dinheiro, mas conseguiu pegar a arma de fogo que estava com esse vigia. Além dessa arma de fogo, também conseguiu as munições. Esse caso já foi registrado em uma delegacia aqui da capital amazonense. Mas o proprietário da fábrica pede ajuda da população para identificar esses 2 criminosos. Eles andam aterrorizando aqui os trabalhadores da área. E o segurança já recebeu alta e o estado de saúde da vítima é estável. E 3 crianças foram resgatadas ontem pelo Conselho Tutelar e a polícia aqui em Manaus. Os irmãos estavam abandonados dentro de casa em condições precárias. E quem vai trazer essas informações para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Vai trazer os detalhes desse caso que impressiona muito, porque as crianças estavam numa situação de total abandono. Fred, onde que estavam os pais dessas crianças, hein? Adriane, antes de a gente falar exatamente onde estavam os pais, vou explicar como foi que a polícia chegou até lá. Foi uma denúncia anônima, por meio do CIOPS. E os policiais foram até a rua Hilário Gurjão, lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Inclusive, a PM já foi acompanhada do conselheiro tutelar. Assim, então, que chegaram até a casa, viram que elas estavam em condições precárias. Tiveram que arrombar a porta da residência. Lá dentro estavam as crianças de 1, 2 e 3 anos. Estavam sem roupa, numa situação realmente muito precária, porque estavam com fome e também sem qualquer tipo de higiene. Diante dessa situação, as crianças foram levadas até o Hospital Platão Araújo, que fica também na zona leste da cidade de Manaus. Lá no Platão Araújo, a médica que recebeu essas crianças disse que elas tinham que ser imediatamente internadas. Foi o que aconteceu, até porque estavam com bactérias, enfim, precisavam ser alimentadas diante daquele maus tratos. A mãe foi identificada. Antes de nós falarmos sobre a mãe, a gente vai entender agora o motivo
pelo qual as crianças estavam sozinhas lá na residência. Não dá para entender o porquê, né? Uma mãe desumana como essa abandonar seus próprios filhos desnutridos como ficaram ali. O motivo, a mãe foi simplesmente uma festa. Na noite anterior, algum vizinho lá ouviu o choro das crianças, acionou de imediato a polícia militar e, pasmem você, né? A casa trancada, né? Trancada ainda, como se tivesse resguardada por alguém. E quando chega lá dentro, encontra uma cena dessa, 3 crianças, bebezinhos, abandonados. E logo em seguida, né, após a apresentação no Conselho Tutelar, chegou a dita mãe. E a partir daí, como já estava sob a tutela do Conselho Tutelar, eles ficaram de representá-la na Justiça. Esperamos que isso realmente vá para frente. Pois é, depois a mãe foi identificada, desesperada, foi até o conselho, foi até o hospital, depois se mostrou preocupada. Não se sabe se realmente com os filhos ou com as consequências do crime que ela sabe que cometeu. Também o pai deve responder, deve ter a responsabilidade dele imputada nessa situação, porque também não estava em casa. As crianças estavam sozinhas, sem a presença de nenhum adulto ali naquela área. Inclusive, os pais podem responder por abandono de incapaz. Adriane, não tem nem adjetivo para classificar o que aconteceu lá no Jorge Teixeira. E Fred, o que me chama a atenção é a vulnerabilidade dessas crianças. Elas parecem ter todas a mesma idade, né? Todas muito pequenas, bebezinhos, não sabem falar, provavelmente não tem como pedir ajuda. Se não fosse o choro, eles não teriam nem como sair, né? Tem criancinha entre eles que não conseguem nem andar ainda. Então, realmente devem se responder por abandono de incapaz, pai e mãe. Porque filho não é responsabilidade só de mãe, não, né? Tem que ser dos dois, de fato, a apurar, porque numa situação dessa, elas poderiam até morrer, né? Tiveram que ser internadas. Ou seja, os maus tratos dessas crianças não se deram de um dia para o outro. Não foi só da noite para o dia seguinte, onde elas foram encontradas pelo Conselho Tutelar. Já vinha em uma condição de vulnerabilidade muito grande, porque a criança não fica desnutrida em um dia. É um reflexo de maus cuidados contínuos que leva a criança a estar nessa situação. De acordo com os relatos aí, situação de desnutrição, com bactérias, enfim, a gente não sabe os detalhes do estado de saúde, mas com certeza uma situação muito grave que precisa ser apurada e essas crianças precisam estar com alguém que de fato possa cuidar delas. A gente não sabe as circunstâncias, mas é algo inadmissível, né? 3 bebezinhos ficarem sozinhos dessa forma. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Que carnaval e álcool, aliás, que direção e álcool não combinam, isso a gente já sabe, mas nunca é demais relembrar os efeitos e causas que a bebida alcoólica pode causar, principalmente nessa época de carnaval, onde muita gente costuma sair para se divertir e passar da conta quando a festa acaba. E é na hora de ir para casa que o pior pode acontecer. Uma atitude falha pode ser fatal. Alessandra estava grávida de 7 meses quando saiu para uma consulta médica com o irmão em 2015. Recém-formada e estruturando uma família, não sabia que naquele dia, às 5 horas da manhã, sua vida seria interrompida por alguém que voltava de uma festa. Assim que eu cheguei na empresa e tinha recebido já o telefonema, né, da mãe dela, né? Que ela tinha acabado de falecer durante esse acidente. Foi já 6 horas da manhã, né? Onde ela estava indo a caminho dessa consulta, né? A gente não imaginava que isso poderia acontecer, né? E a criança faleceu também junto, né? Que realmente a batida foi tão forte, né? Que não conseguiu também sobreviver durante esse acidente, né? O viúvo desistiu de tentar entender por que isso aconteceu com a família dele e quando Tereza se foi, se apegou à fé. Essa aqui é uma santa onde eu tinha realmente presenteado a ela, né, desde uma cirurgia que ela tinha feito, e durante essa cirurgia ela realmente tinha visto uma luz, né, de uma imagem de Nossa Senhora, e a gente foi buscar realmente todas as informações dessa Nossa Senhora, e foi ela realmente que
a primeira vez tinha dado realmente o dom da vida para ela, né? Tinha tirado realmente ela do perigo, né? E ela realmente foi, até hoje, realmente que segura a minha fé, né? Histórias como essas, com um fim trágico envolvendo bebida e direção, são mais comuns em períodos festivos. E na época do carnaval, 25% dos motoristas dirigem alcoolizados, segundo um levantamento realizado pela Arteris, onde 1.000 condutores brasileiros foram questionados. Segundo a pesquisa, 26% dos condutores afirmam dirigir depois de consumir álcool. A maioria alegou não ter outra opção de transporte para voltar para casa após o happy hour. A segunda maior causa é a falta de planejamento, quando o motorista sai de casa sem uma reserva para pagar uma condução, caso seja necessário. Uma boa parcela também confessou praticar o ato por imprudência. Esta psiquiatra explica por que álcool e direção não combinam e os efeitos que o consumo representa para o condutor. O efeito inicial do álcool, essa desinibição, é atraente. Por isso as pessoas começam, né? Mas com a continuação, o álcool tem uma capacidade de deprimir todas as funções cerebrais. A depressão também se dá no reflexo da eletricidade que acontece naturalmente dentro do nosso cérebro. Essa interrupção, ela altera reflexos. Ele não é capaz, por exemplo, de se defender do aparecimento de um obstáculo súbito, uma pessoa, um poste, coisas assim. Segundo o Departamento de Trânsito do Amazonas, só em janeiro deste ano, 74 pessoas foram autuadas por dirigir sob o efeito de bebida alcoólica e 31 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Os números representam um aumento nos dados de detenção por embriaguez ao volante, se comparado ao mesmo período do ano passado. Além da detenção, o motorista pode sofrer punição no bolso, ter a CNH recolhida e ser suspenso de dirigir por até 12 meses. A multa para essa infração é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. Dependendo do caso, pode ser multiplicada por até 10 vezes e chegar a quase R$ 3.000. Para o Nonato, a lei do Código de Trânsito brasileira é injusta. O advogado abriu o processo, ele veio também com o advogado dele, né? E foi feito várias audiências, né, durante esse processo. E o processo foi finalizado como um crime culposo, né, sem intenção de matar, né? E dentro do processo, né, do Código do Trânsito, né, ele podia pagar em lado social, né? Esse crime, né, que ele cometeu. Não é muito mais fácil pagar um táxi, um transporte por aplicativo, pegar uma carona, enfim. A gente tem um alerta para você, motorista, porque o Detran Amazonas está reforçando as fiscalizações de trânsito até a madrugada da quarta-feira de cinzas. Quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, além de pagar multa, olha só o valor, R$ 2.934, quase R$ 3.000. Não é melhor pagar um táxi? Terá a CNH recolhida e também o direito de dirigir suspenso por 1 ano. O Detran orienta que todo motorista parado em blitz deve passar pelo teste do bafômetro. Lembrando que o condutor que se recusar a fazer teste não fica livre de punições, não. Caso o agente de trânsito identifique a embriaguez através de alteração na capacidade psicomotora do motorista, como prova, ele pode apresentar, por exemplo, imagens, vídeos ou até mesmo o testemunho de outros agentes que estejam nessa fiscalização. E um casal morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de ontem na M10, nas proximidades de Rio Preto da Eva. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes desse assunto para a gente. Olá, Fred, como foi esse acidente, né? Já se tem mais detalhes do que teria acontecido na estrada?
Adriane, por enquanto ainda não se tem as circunstâncias, o que foi que causou este acidente. O que se sabe é que o casal que perdeu a vida estava em uma picape que se envolveu no acidente com um caminhão ali na M010, nas proximidades do município de Rio Preto da Eva. Caroline Oliveira Cipriano, de 36 anos, e o esposo dela, Gutenberg Sebastião Chaves, de 42, morreram na hora. Uma pessoa que estava pegando carona com eles, um homem da Vila Manápolis, lá nas proximidades do município, ficou ferido. O estado de saúde dele é estável. Ninguém do caminhão acabou se ferindo neste acidente. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados por volta das 4h30 da tarde e se deslocaram até o local do acidente lá na M010. Caroline Oliveira Cipriano, de 36 anos, era médica do programa Mais Médicos do Governo Federal. Ela atendia na Vila Manápolis e também trabalhava aqui na capital amazonense, no SPA Joventina Dias. Segundo o perfil dela nas redes sociais, Caroline era mineira da cidade de Belo Horizonte. Adriana. Certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E já já a gente volta para falar de carnaval. Vamos trazer os detalhes do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, o roteiro para quem vai ao sambódromo e tudo sobre a transmissão da festa. Não sai daí que a gente volta em instantes.